Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Reginaldo Marcelo, do canal Historiador Net. Vamos uma aula sobre a crise de 1929. A primeira coisa que precisamos saber sobre a crise de 1929 é de como os Estados Unidos da América se beneficiaram muito com a Primeira Guerra Mundial. Eles vão se tornar extremamente poderosos economicamente. Quais são os motivos de tal coisa? Antes de entrarem na guerra, eles abasteceram a Entente com equipamentos, armas, alimentos e matéria-prima. E como vimos na nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial, eles entram na guerra ao lado da Entente com temor de não receber aquilo que eles haviam emprestado, aquilo que eles haviam emprestado ou vendido para os países europeus. E eles também substituíram os europeus nos mercados da América Latina e Ásia, abandonados em virtude da guerra. Terminada a guerra, eles vão assumir a hegemonia mundial, em outras palavras, eles vão assumir o controle mundial. A indústria se desenvolveu muito e a agricultura vai ser impulsionada pela mecanização. Então, esses dois fatores fazem com que os Estados Unidos produzam muito e assumam o que é a hegemonia econômica do mundo. E é lógico, junto com isso, a política e etc. Nós temos aqui um cartaz de uma família americana de classe média aqui, ó, branca, tá aqui, ó. E aqui algumas pessoas que vão pedir comida na fila após a crise de 1929. Nós temos esse contraste entre a classe média e aqueles outros que estão buscando alimento por aí. Antes, depois. Diante de toda a prosperidade, os Estados Unidos vão fazer o quê? Eles vão fazer grandes empréstimos a outros países, os países da Europa, principalmente, tanto aqueles que são vencidos como os vencedores. Por quê? Porque eles vão ajudar na reconstrução europeia arruinada pela guerra, conseguindo ao mesmo tempo manter o seu elevado nível de exportação para esses países. Então, eles emprestam dinheiro, a Europa está se reconstruindo, os países europeus estão se reconstruindo e, ao mesmo tempo, eles estão exportando produtos para esses países. O livro do professor Karnal, professor da Unicamp, ele informa como a Primeira Guerra Mundial acabou sendo um importante combustível para a expansão econômica dos Estados Unidos. A produção industrial aumentou mais de 60%, a renda per capita subiu mais de 30% e o índice de desemprego permaneceu em torno de 8% do total da força de trabalho até a crise de 1929. O aumento demográfico, ou seja, populacional, acompanhou os índices econômicos e a população saltou de 106 para 123 milhões durante as primeiras décadas do século XX. Com tudo isso, com essa prosperidade dos Estados Unidos, se cria o conceito de American Way of Life, que é o estilo de vida americano, o modelo de comportamento que surgiu dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. E o que é esse estilo de vida americana? É caracterizado pelo consumo desenfreado de toda sorte de produtos. Ser feliz. O que era ser feliz? Era consumir toda sorte de novidades da indústria, rádio, geladeira, automóvel. Se divulgava um determinado padrão de beleza, de vida e comportamentos. Os Estados Unidos venderam a ideia da felicidade pelo consumo, onde comprar e desfrutar o tempo livre em atividade de lazer era o eixo central da existência.
Então, ser feliz era o quê? Era ter muito, era poder ter lazer junto com a família ou e etc. Que é essa questão do consumo também acompanha a todos nós. Ah, eu estou triste, eu vou até o shopping comprar uma blusa nova, um sapato novo, um tênis novo, um vestido novo e etc. Aí eu vou tentar terminar com a minha infelicidade interna. Olha só algumas imagens do American Way of Life, uma família típica branca dos Estados Unidos. Aqui, ó, o seu iate, né, a sua churrasqueira, sua carninha, uma raquete aqui, a menina numa piscina, aqui, ó, numa piscina. Né? Então você tem aqui uma vida que parece ser o que perfeita, porque as pessoas consumiram e consumiram muito. Então, isso era a felicidade para as pessoas da década de 20 nos Estados Unidos da América. Olha só outros exemplos. Nós temos aqui uma máquina de lavar roupa, ó, que máximo. Um fogão elétrico, né, que a gente no Brasil não tem muito costume. E uma geladeira elétrica. Olha, isso aqui é novidade, novidade. Isso aqui é uma novidade. Bem, como se viver sem máquina de lavar roupa hoje, ou mesmo sem geladeira. Uma outra questão, olha aqui os automóveis, uma família aqui num piquenique com o seu Ford e um anúncio do Ford modelo T, fotos de 1927. Um congestionamento no centro de Nova York no dia 12 de novembro de 1927. Muitos automóveis e sem estrutura para absorver essa quantidade de automóveis. Olha só, isso aqui é horrível. Outra imagem, visitantes no terraço de Empire State. O primeiro arranha-céus do mundo a ter mais de 100 andares. Foi o mais alto do mundo até 72, quando foi concluído o World Trade Center, que foi destruído em 2001, os ataques de 2001. E aqui, uma capa de revista do dezembro de 1928, a elite dos Estados Unidos indo às compras de Natal. Olha só que os casacos de pele, os ternos, as cartolas, né, e etc. Quais foram agora as causas da crise de 1929? A Europa, que tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra Mundial, não precisava mais dos créditos e produtos estadunidenses. Então, na década de 20, a economia europeia foi recuperando sua capacidade produtiva, e isso permitiu que os países do continente europeu importassem cada vez menos dos Estados Unidos e passassem a competir com os produtos dos Estados Unidos no mercado internacional, e vão recuperando aos poucos os mercados que haviam sido perdidos na América Latina e na Ásia. E eles foram perdidos, como nós vimos agora há pouco, durante a Primeira Guerra Mundial, porque era necessário cuidar da defesa e dos ataques. Não dá para vender produtos, até porque boa parte daquilo que era produzido para a guerra. A crise de 1929 foi uma crise de superprodução, ou seja, os Estados Unidos da América produziram muito além da capacidade do consumo, tanto interno como externo, aquilo que era exportado, para ser absorvido. Então, não havia compradores para tanto produtos. Ela foi causada pela insistência dos Estados Unidos em manter, depois da guerra, o mesmo ritmo de produção alcançado durante a guerra. Os Estados Unidos, eles estão produzindo muito mais do que a capacidade de absorção do mercado interno como o mercado externo.
A produção industrial seguia um ritmo muito acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento e que vai gerar grandes estoques a fim de esperar melhores preços. Só que há um probleminha, você não esqueça que quanto mais produtos, preço o quê? Ó, mais baixinho. Então ele vai abaixando. Então essa é a questão, então crise de superprodução. Quais seriam algumas soluções para evitar a crise total? Reduzir a produção em determinados setores, aqueles produtos que havia muito estocado, que haviam muitos produtos estocados, quem sabe não produzir mais esses produtos, esperando compradores. Mas isso estava fora de cogitação, pois os capitalistas não admitiriam a diminuição drástica dos lucros. Muitos diziam que aumentaria drasticamente o desemprego. O governo, por seu lado, que é essencialmente liberal, liberal de liberdade, que defendia o livre mercado, não podia cogitar intervir na economia. Em outras palavras, não se pode intervir na economia porque eles vão confiar que o progresso e a estabilidade do país fossem fortes para absorver qualquer excedente de produção. Lembrando que o mercado se regula realmente. Se há muita produção, preço baixo, por exemplo, se há pouca produção, o preço aumenta. Só que isso aqui, ó, não deu certo. Não deu certo. Agora, nós vamos ver as questões das ações. O que é uma ação de valor? As ações representam uma fração do capital social de uma empresa. Quando compramos uma ação, o investidor se torna sócio da empresa, ou seja, de um negócio. Então, se você compra 1.000 ações do Magazine Luiza, da Magalu, você vai se tornar sócio do Magazine Luiza e vai receber, se ela obteve lucro, você vai receber uma quantidade. Se ela perder, você também perde. Então, por quê? Porque você passa a correr os riscos deste negócio, bem como participa dos lucros e prejuízos, como qualquer outro empresário, como se você mesmo tivesse montado uma empresa. E como que é? A empresa divide o seu capital, que é colocado lá na Bolsa de Valores, uma corretora de valores, uma intermediária entre o acionista e a Bolsa de Valores. O acionista compra e se torna aqui dono da empresa. Os investimentos da Bolsa de Valores nos Estados Unidos foi muito grande. Os loucos anos 20, como ficou conhecido esse período nos Estados Unidos, foi marcado por um crédito abundante e consumo desenfreado. Nós vimos isso no American Way of Life, as pessoas ser felizes é comprar muito. Né? E para você comprar muito, você precisa do quê? De crédito. Eu vou até o banco, consigo crédito, na loja eu consigo crédito. O famoso carnê das Casas Bahia, né? Você compra lá uma geladeira em 25 prestações ou 24 prestações. Então, isso é crédito. Você precisa comprar um automóvel, você pede emprestado no banco. Então, esse crédito abundante. Porém, chegou um momento que o ciclo de bens duráveis, carros, eletrodomésticos, foi perdendo força. As pessoas, os produtos nessa época duram muito, eles são muito fortes, então as pessoas nem acabam comprando mais. Por quê? Porque muitos começaram a comprar ações na Bolsa de Valores, em vez de gastar tudo comprando bens duráveis. Por quê? Porque assim elas ganhavam dinheiro. O excesso de otimismo, né? Nossa, nós vamos conseguir, a economia está muito boa, olha, nós vamos ganhar muito dinheiro. Muitos acabaram se endividando para comprar ações. Iam até o banco, pegava ações, pagava lá em prestações, né, em pequenas prestações no banco,
E ainda conseguiam pagar, ó, eles conseguiam pagar o empréstimo e ainda sobrava uma grana. E por isso que as pessoas estão investindo muito na bolsa de valores. Olha só, para vocês terem ideia, entre 1921 e 1929, a bolsa subiu 500%. Isso é muito dinheiro, isso é uma valorização muito intensa. Só que a alta das ações da Bolsa de Nova York era mantido artificialmente, porque parte dos negócios consistia em especulação. As pessoas começaram a comprar ações, e quanto mais se comprava de uma empresa, as pessoas ficavam mais interessadas em empresas, e a empresa vai subindo, a cota de ações vai subindo muito na bolsa de valores, mesmo que a produção lá na indústria de verdade não esteja acompanhando a subida da bolsa. Então, essa compra e venda de valores, que ações, ouro, prata, entre outras coisas, ele tem o único objetivo de obter lucros e, portanto, sem reverter em investimentos produtivos. O que são investimentos produtivos? Eu monto, sei lá, uma fábrica, um comércio, gero emprego e essas pessoas ganham dinheiro e vão comprar produtos de outro, o que faz com que a economia gire mais, ela cresça mais e etc. Só que as pessoas não estão percebendo isso, elas estão querendo o quê? Somente ganhar dinheiro sem prestar atenção do que está acontecendo, o que está acontecendo realmente. Havia uma falsa expectativa de lucro. A alta das bolsas baseava-se nessas falsas expectativas de lucros. Por quê? Porque as pessoas esperavam ganhar muito dinheiro, mas olha aqui, nessa segunda linha, poucos prestavam atenção na real situação financeira das empresas que lançavam ações no mercado. Sim, às vezes a empresa não estava crescendo tanto assim, mas a especulação, as pessoas estavam comprando muitas ações e elas se valorizavam e as pessoas, poxa, essa empresa está se valorizando, eu vou comprar. Elas compram as ações. A atitude era geral, era vender as ações quando subiam e comprar outras ações de empresas promissoras. Essa questão, porque todo esse cenário aqui nada é real, né? Empresas que estão subindo 500%, não há possibilidade de uma empresa ter um lucro tão grande. É especulação. Eu compro, mas não tenho a intenção de o quê? De questões produtivas. Só que tudo isso, essa questão que não é real, vai mudando em setembro de 1929. Por quê? Porque em setembro de 1929 as ações começaram a oscilar, ou seja, sobe e desce o preço de maneira imprevisível. Já eram os sinais da crise. Mas os especuladores, aqueles que estão ganhando dinheiro, pedindo dinheiro emprestado no banco, eles continuaram vendendo e comprando ações. Só que no dia 24 de outubro de 1929, a queda se intensificou muito e os investidores trataram de vender as suas ações rapidamente. Então, em 24 de outubro de 1929, os investidores perceberam que as ações estavam caindo muito e trataram de vender as suas ações rapidamente. Isso foi chamado, era a Quinta-feira Negra. As ações perderam o valor que ocorreu o que? O crack, ou seja, a falência da Bolsa de Nova York. Quais são as consequências da quebra da Bolsa de Nova York? Milhares de pessoas perderam seus empregos. Porque elas perderam seus empregos porque muitos industriais aplicavam também em ações e perderam tudo. E também as suas empresas não conseguiram se manter.
Então, muitas pessoas foram para a rua, perderam seus empregos. Muitas pessoas eram milionárias num dia e paupérrimas no outro. Houve pânico entre as pessoas que levaram algumas ao suicídio. Por causa da pobreza, elas eram muito ricas, inclusive 11 grandes especuladores da Bolsa. Eles ficaram sem dinheiro algum, eles se jogaram dos prédios e etc. A produção industrial estadunidense ficou reduzida ao que é 54%. O mercado perdeu mais de 30, olha só isso. O mercado perdeu mais de 30 bilhões de dólares em 2 dias. E muitos bancos faliram, mais de 5 mil, pois os investidores trataram de sacar as suas poupanças. Lembre-se que o banco, tá aqui o banco, cadê o banco? O banco aqui, ó. O banco, ele não produz, ele não vende nada. Uma determinada empresa de automóvel produz automóvel e vende automóvel. Como é que o banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro com um dinheiro dos outros. Então, uma das formas, é lógico que eles vão comprar propriedade, etc., mas a principal forma, eu fui lá, coloquei R$ 1.000 em determinado investimento. Você está precisando, e o gerente me fala, você vai receber aí 2% de juros. Quando você vai pedir dinheiro emprestado no banco e você fala, eu preciso de R$ 1.000, e o gerente faz o quê? Pega o dinheiro que eu coloquei no banco e ele empresta R$ 1.000 para você. Só que para mim ele vai me dar um rendimento de R$ 2 e para você ele vai cobrar quanto? 10%. É um exemplo só. É lógico que isso depende do mercado e etc. Ok? Então, esses bancos vão falir porque os investidores trataram de sacar as suas poupanças, aquilo que eles tinham poupado. No campo, a situação foi pior ainda, pois os trabalhadores rurais perderam seus empregos, os fazendeiros perderam sua produção, a colheita apodrecia, pois não havia compradores. E aí se vai se inaugurar, a partir de 1929, um período de recessão, profunda crise econômica, com acentuado desemprego, baixa da produção industrial, da produção rural e do comércio. Então há uma profunda crise econômica. E lembre-se, mas quando você tem crise econômica, uma baixa da produção industrial, há um ciclo vicioso porque o desemprego aumenta, então baixa na produção industrial, se perde emprego, menos dinheiro, as pessoas não compram, mais desemprego e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha nas imagens da crise. Uma família estadunidense do Alabama de 1930, olha só a pobreza generalizada, né? As pessoas tudo descalças. Nós temos aqui nessa imagem um investidor oferece seu carro por US$ 100, pois perdeu tudo na bolsa de valores, mas não perdem elegância, né? Assim que que era nessa época. Olha uma fila de distribuição de comida em Nova York durante a Grande Depressão dos anos de 1930. Olha assim a quantidade de pessoas com poucos carros na rua. As imagens que nós vamos ver agora é a imagem que foi uma fotografia de Dorothea Lange. Ela foi apontada pela revista Life como uma das 100 fotografias que mudaram o mundo. Uma das fotos estadunidenses mais famosas da década de 30. Mostra Florence Owens Thompson, mãe de 7 filhos. Ela tem 32 anos, em Nipono, na Califórnia, março de 1936, em busca de um emprego ou de uma ajuda social para sustentar a sua família. O seu marido havia perdido seu emprego em 31 e morrera no mesmo ano de tuberculose, uma doença que, graças a Deus, nós temos aí vacina para evitar. Olha só, Florence Thompson,
32 anos, com seu filho, com as suas crianças. Isso aqui é um acampamento que ela mesma construiu. Olha aqui. Isso aqui foi icônico, né? Foi distribuído, as pessoas viram. Ela nem queria, mas eu li uma reportagem que ela não ganhou um tostão com essas imagens. Olha aqui, Florence Thompson, acompanhada das suas filhas, em 1979. E ela morreu em 1980, vítima de câncer, né? De problemas cardíacos e câncer. Como combater a crise agora? A crise 29 vai provocar uma recessão enorme, tanto nos Estados Unidos como em outros países, inclusive o Brasil. Em 1932, foi eleito como presidente dos Estados Unidos Franklin Roosevelt. E ele vai ser eleito com a promessa de combater a crise que assolava os Estados Unidos e para cumprir o seu compromisso, ele colocou em prática um conjunto de medidas que ficaram conhecidas como New Deal, que pretendia o quê? Redistribuir renda através da geração de empregos e outros incentivos coordenados e controlados pelo governo, não mais liberal, mas controlado pelo governo. Não precisa gerar emprego, emprego gera emprego, porque eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu compro, é necessário produzir. E é isso que o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, vai tentar fazer. E quais são essas medidas do New Deal? Ele concede empréstimo a empresários rurais e urbanos que haviam falido, para que eles possam se reerguer, a sua fábrica voltar a funcionar, a sua fazenda voltar a funcionar e assim produzir emprego, elevar os salários, diminuir a jornada de trabalho. Vou dar um exemplo, então, em vez de 8, 4 e 4, porque aí você tem mais gente trabalhando nessa diminuição da jornada de trabalho, legalização de sindicatos e fixação dos salários mínimos, controle pelo governo da produção e dos preços de grande parte dos produtos industriais e agrícolas. Era lá para trás, eu disse que era necessário o quê? Você limitar a produção. O governo, a partir daí, ele começa a controlar. Criação dos salários, do salário-desemprego e da assistência aos idosos e deficientes. Assim, eu tenho o salário-desemprego, eu gero, elas compram e geram emprego. E a construção de grandes obras públicas, como usinas hidrelétricas, estradas e barragens, a fim de diminuir o desemprego e aumentar o consumo. Quanto mais dinheiro no mercado, quanto mais emprego, mais consumo. E se tem mais consumo, tem mais emprego. Nunca esqueçam disso. E ao contrário acontece também. Se eu tenho pouca produção, eu tenho pouco emprego. E aí eu gero mais emprego. E para nós terminarmos, adotando o New Deal, o governo dos Estados Unidos deixa de se guiar pelas ideias liberais como fizera até então e passa a praticar o que? O intervencionismo econômico. Em outras palavras, os Estados Unidos, a partir do New Deal, ele passa a controlar a economia para que a economia possa gerar emprego. Ok? É isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço, beijo para vocês e tudo de bom. Ah, sim, não esqueça de curtir, dar o seu like e também se inscrever no canal aí no Historiador Net. Tchau!